Apresenta uma versão de terror, crua e sombria do conto de Branca de Neve, inspirada na versão original dos irmãos Grimm, em adaptações que ressaltam seus elementos mais macabros e perturbadores. Era uma vez, no inverno implacável. A história começa com uma rainha solidária e que, numa gélida tarde, sentada junto a uma janela de moldura de ébano, costurava distraída enquanto observava os flocos de neve caírem. Num descuido, ela picou o dedo com agulha e 3 gotinhas de sangue escalantes mancharam a neve pura, o contraste, o vermelho vivido sobre o branco gelado. A encantou de tal forma que desejou com fervor ter uma filha com a pele tão alfa quanto a neve, os lábios tão rubros quanto o sangue e os cabelos tão negros quanto o ébano da moldura. Pouco tempo depois, seu desejo se realizou. Nasceu uma menina de beleza estonteante, que recebeu o nome de Branca de Neve. Contudo, a felicidade durou pouco, pois a rainha faleceu logo após o parto. O rei, atordoado pela perda, o luto e a solidão, após a morte súbita da rainha amada, cuja ternura e luz preenchia o castelo, o rei ficou mergulhado num luto profundo. As noites eram longas e sombrias, e o silêncio dos corredores parecia ecoar com os lamentos da perda. Em meio a essa solidão, o rei vagava pelos jardins do palácio, onde as sombras se alongavam e o luar transformava o ambiente num cenário quase espectral. Com isso, o rei saiu do castelo e um tempo depois voltou com uma bela mulher, e muito misteriosa. O rei se casou novamente, e sua nova esposa era uma mulher deslumbrante, mas cruel e narcisista. A nova rainha não apenas desejava ser a mulher mais bela do reino, mas também a única governanta. Ela envenenou o rei lentamente. Os sintomas foram sutis no início: fadiga, fraqueza, pequenas dores. Com o tempo, ele ficou cada vez mais doente, até que em uma noite foi encontrado morto em sua cama, o rosto pálido e os olhos vidrados. O castelo aceitou sua morte como natural, mas nos corredores sussurravam que algo estava errado. Sem um rei para desafiá-la, a rainha assumiu o poder absoluto. Seu maior tesouro era um espelho antigo, que dizia ser amaldiçoado. Sussurro nos corredores do castelo dizia que o objeto pertencia a uma bruxa, que a alma de um espírito maligno residia dentro dele. Todas as noites a rainha perguntava ao espelho: Espelho, espelho meu, quem é a mais bela deste reino? E a entidade no vidro sempre respondia: Vós a mais bela, minha rainha. Mas, à medida que Branca de Neve crescia, sua beleza florescia e a resposta do espelho mudou. Uma noite ele falou: Vossa Majestade é bela, mas Branca de Neve é a mais bela que existe. O ódio da rainha se inflamou como fogo. Sua vaidade não permitia que alguém a superasse, e a simples existência de Branca de Neve era uma afronta ao seu poder. A rainha convocou um caçador, um homem de olhar vazio, mãos calejadas e alma fria. Leve-a para a floresta e mate. Quero seu coração ainda quente em minhas mãos. O caçador, acostumado a matar, sem hesitação, sentiu um calafrio. Ele já havia servido a rainha antes. Sabia que seu coração era feito de pedra. Na manhã seguinte, levou Branca de Neve até a floresta. Conforme se aprofundava na escuridão das árvores retorcidas, ele começou a ouvir coisas, sussurro entre as folhas, risos distorcidos no vento. Branca de Neve sentiu algo errado. Ela olhou para trás e viu o brilho da lâmina em sua mão. Não faça isso, ela implorou, mas o caçador já tinha levantado a adaga. Seus olhos estavam vazios, como se algo o controlasse. A rainha o teria amaldiçoado? No último momento, algo
quebrou dentro dele. Ele jogou a faca no chão e gritou: "Corra, antes que eu mude de ideia." Branca de Neve fugiu imediatamente, tropeçando em raízes, arranhando os braços em espinho. Atrás dela, os galhos pareciam se fechar como garras, tentando segurá-la. O ar cheirava a podridão e sangue seco. Quando o caçador voltou ao castelo, entregou à rainha o coração de um javali. Ela pegou o órgão com as mãos finas e brancas, observando por um longo momento. Então levou o coração aos lábios e mordeu, e o sangue escorrendo pelo queixo. Finalmente, ela está morta, e deu uma alta gargalhada. Mas ela não estava, e o espelho sabia disso. Branca de Neve vagou pela floresta durante dias até encontrar uma casa minúscula e suja. Lá dentro tudo era pequeno: cadeiras, mesas e cama. Exausta, ela caiu em um dos leitos e adormeceu. A casa pertencia a 7 anões deformados, vítima das condições cruéis de trabalho nas minas do reino. Dizem que eram amaldiçoados. Seus corpos eram tortos, seus olhos fundos, suas vozes bem grossas. Quando encontraram a menina, ficaram encantados, mas também desconfiados. Se quiser ficar, deve trabalhar. Caso contrário, a floresta irá devorá-la. Branca de Neve concordou e, por um tempo, viveu sob a proteção deles. E, conforme isso, ela tinha que ajudar em todos os afazeres. Quando a rainha descobriu que Branca de Neve estava viva, sua fúria não teve limite. Suas unhas cravavam a madeira do espelho, seus olhos tremiam de tanto ódio. Ela preparou seu disfarce, uma senhora vendedora de tecido. A pele estava um pouco enrugada e a voz fraca, mas sobre um sorriso falso ela escondia sua verdadeira intenção. Com uma cesta de espartilho e fitas, ela caminhou até a cabana na floresta. Branca de Neve, ingênua e encantada pela bondade e aparência da senhora, deixou-a entrar. Deixe-me apertar seu espartilho, querida. Vai realçar a sua beleza. Quando a fita foi puxada, o ar deixou os pulmões de Branca de Neve. A rainha apertou mais forte, seus dedos finos puxando com uma força desumana. A jovem tentou gritar, mas só conseguiu soltar um gemido sufocado. Seus olhos se arregalaram, as veias de seu pescoço incharam, o mundo ficou escuro. Quando os anões voltaram, encontraram caída no chão, o rosto arroxeado. Rapidamente cortaram as fitas e ela engasgou, respirando com desespero. Naquele momento, uma sombra passou pela janela. A velha senhora ainda estava ali, observando da escuridão, os olhos brilhando como algo inumano. A rainha não desistiu. Dias depois ela voltou, dessa vez trazendo um pente dourado coberto com veneno feito de veneno de cobra e ervas proibidas. Branca de Neve hesitou, mas a senhora insistiu. Apenas um toque em seus lindos cabelos. Assim que os dentes do pente tocaram seu couro cabeludo, a jovem sentiu uma queimação insuportável. Seu corpo tremeu e ela caiu como uma boneca quebrada. Os anões mais uma vez encontraram quase morta. Removeram o pente e esfregaram seu corpo até que o veneno escorresse junto com o sol. Branca de Neve sobreviveu, mas naquela noite algo mudou dentro dela. Começou a ouvir sussurros na floresta, pequenas vozes que chamavam seu nome. A rainha estava ficando sem opções, seu ódio a consumia e ela precisava garantir que dessa vez Branca de Neve nunca mais se levantaria. Ela preparou uma maçã, usando magia negra. A fruta foi dividida ao meio. Um lado era normal e a outra estava recheada com um veneno tão poderoso que não tinha chance. Disfarçada novamente, ela chegou à cabana.
Uma maçã para uma jovem bela como você? Apenas uma mordida. Branca de Neve, desconfiada, hesitou. Você pode comer primeiro. A rainha sorriu. Ela sabia que só um lado era envenenada. Mordeu o lado inofensivo e ofereceu o outro. Branca de Neve cedeu e deu uma mordida. A dor foi instantânea. O gosto metálico de sangue se espalhou em sua boca. Seu corpo congelou, seus olhos rolaram para trás e ela caiu, os dedos ainda segurando a maçã meio comida. Mas quão estranho aconteceu. Enquanto seu coração parava, seus lábios se abriram. Num leve sorriso, o veneno não apenas a matou. Ele a prendeu em um estado entre a vida e a morte, e na escuridão Branca de Neve finalmente ouviu as vozes. Elas estavam o chamando para algo muito pior do que a morte. Quando a rainha consultou o espelho, ele sussurrou algo diferente. A mais bela já não pertence a esse mundo. Ela sorriu satisfeita. Os anões não conseguiram reanimá-la, e acreditando que sua pele continuava bela por causa de algum encanto, construiu um caixão de vidro para que pudesse admirar sua beleza eternamente. Um dia, o príncipe que passava pela floresta viu o caixão e ficou obcecado pela aparência de Branca de Neve. Ele exigiu levar o corpo com ele, como se fosse um troféu, um prêmio. Os anões, relutantes, não quiseram deixar de jeito nenhum, mas acabaram cedendo, porque não tinham como lutar com os guardas e o príncipe. Durante o transporte, um dos servos tropeçou e fez o caixão sacudir. Com o impacto, um pedaço da maçã saiu da garganta da jovem e ela despertou. Embora encantada pelo príncipe, Branca de Neve não sabia que ele já a desejava antes mesmo de vê-la viva. Há versões da história que sugerem que ele a queria como uma noiva morta e que sua obsessão beirava a necrofilia. Quando o casamento de Branca de Neve foi anunciado, a rainha consultou o espelho mais uma vez. A resposta foi aterrorizante. Branca de Neve é a mais bela e agora é sua rainha. Cheia de ódio, a madrasta compareceu à cerimônia, mas foi capturada. Como punição, foi forçada a calçar sapatos de ferro em brasa e dançar até que seus pés fossem consumidos e ela caísse morta diante de todos. Branca de Neve assistiu sem demonstrar emoção. Seu passado estava enterrado, mas dentro dela restava algo sombrio. Dizem que após o casamento, Branca de Neve nunca mais voltou a sorrir. O príncipe adorava ela, mas seus olhos pareciam vazios. Talvez parte dela tenha morrido na floresta. Talvez a maçã tenha deixado um veneno oculto em sua alma. E o espelho que a bruxa usava, Branca de Neve começou a usar para sempre ser a mais bela de todas. Me diga o que vocês acharam aqui nos comentários, tá, dessa história, se você já ouviu essa versão da Branca de Neve.